Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças e investimento a longo prazo, principalmente para te ajudar na carreira, na jornada de investidor. Então, se esse conteúdo te interessa, já aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os ciclos econômicos, ciclos empresariais e como isso funciona na nossa carteira de ações. Eu vou entrar em detalhes em todos os pontos, tanto de avanço de economia, recessão, economia andando de lado e como isso impacta as nossas decisões e como isso impacta as nossas ações e a nossa carteira de renda variável. Então aproveita, fica comigo, vou passar todos esses pontos em detalhes até o final do vídeo e no final eu vou trazer um pouquinho mais de como eu penso sobre esse racional, de como eu coloco a minha estratégia no mercado acionário. Então, bora passar a vinheta e vamos lá! Para a gente começar, antes de passar para você todos os dados, o que seriam os ciclos econômicos? Basicamente, as economias ou elas crescem ou elas andam de lado, ou elas andam em recessão, elas caem drasticamente. Então, isso é cíclico, a gente sempre vai ter esses movimentos. Nenhuma economia cresce linearmente, nunca vai ser sempre crescimento. A gente precisa ter essa ciência quando a gente investe no longo prazo, que a gente pode e a gente vai pegar ciclos tanto de economia andando de lado, quanto economia caindo. Então, esses pontos são super importantes da gente ter essa ciência, principalmente porque não é errado a gente ter uma posição em carteira de ações, as economias entrarem em recessão e elas se desvalorizarem ao longo do tempo. Isso é normal, isso vai acontecer, é importante a gente ter essa ciência. Vamos para a tela onde eu explico isso numa figura, principalmente para vocês entenderem como a gente está inserido hoje em relação a esses casos. Pessoal, aqui nessa figura nós temos uma parte importante, ou seja, o crescimento econômico. Então a gente pode ver muito claramente que a gente está num período em que tanto o Brasil, Índia e México estão num período de crescimento econômico. E também os países mais desenvolvidos, como o Japão, Coreia, a região da Europa, Austrália, Canadá, tanto os Estados Unidos, já estão num período mais estruturado de crescimento. Então é importante a gente ter essa ciência dos ciclos econômicos, ou seja, eu vou explicar ponto a ponto em detalhes para vocês, mas essa figura em relação à performance dos ativos ao longo do desenvolvimento da economia é extremamente importante para a gente ter uma ciência que a economia vai crescer, vai cair e vai voltar, vai crescer, cair e voltar. Isso é importante e a gente precisa ter muita ciência disso quando a gente vai fazer a análise dos papéis. Então vamos explicar ponto a ponto cada um desses detalhamentos e principalmente onde os países estão inseridos para a gente verificar como impacta tanto nas economias, na política e principalmente na nossa carteira de ações. Primeiro ponto que eu quero passar aqui para vocês é em relação à parte do começo, ou seja, quando a economia começa a crescer, que é o que a gente está vendo agora, principalmente nos países Brasil, Índia e México. Então a gente vê um crescimento forte dos ativos. Claro, a gente não pode generalizar, mas é uma tendência que a gente vê ao longo da economia. Então o primeiro ponto é que a atividade se recupera, ou seja, tanto o PIB, investimento primário, parte de emprego, renda da população começa a se recuperar, é um ponto importante. Também algo que a gente está vendo muito forte aqui no Brasil é que o crédito começa a crescer. Então o crédito crescendo é sinal de economia crescendo, o crédito pujante é sinal de economia cada vez maior. Também os lucros das companhias crescem rapidamente, a gente pode ver uma tendência de crescimento de lucros agora nos últimos meses, principalmente por essa pujança da economia. Também políticas estimulantes, ou seja, estímulo de negócios, estímulo de inovações, estímulo de novas tecnologias. A gente vê normalmente isso em países que estão no começo de um ciclo econômico forte. Também estoques baixos das companhias, assim como boas vendas das empresas, boas vendas dos participantes desse mercado. Então esses são 6 pontos extremamente importantes que detalham essa figura, ou seja, geralmente países que estão em crescimento forte da economia apresentam esse movimento, apresentam essas características. Também, dentro da nossa figura aqui, como eu passei a primeira parte do Brasil e de México, agora eu vou entrar em economias em meio, economias em tese andando um pouco de lado. São pontos importantes que a gente tem que ter essa ciência. Então, aqui, o que a gente acaba vendo? Economias, ou seja, já teve o pico de crescimento, elas estão chegando no pico de crescimento, também teve um forte crescimento do crédito, ou seja, o crédito cresceu drasticamente e ele acaba aos poucos, ele acaba baixando, ele acaba caindo. Também com os picos de crescimento, as empresas crescem um pouco menos. A gente vê que é cada vez mais difícil as companhias crescer, principalmente porque a base de comparação delas já é muito alta. Então, à medida que a gente vai crescendo, cada vez fica mais difícil por a base de comparação ser maior. Essa ciência a gente precisa ter muito clara.
Também a parte da política neutra, ou seja, o governo ele acaba tirando o pé da economia, tentando tirar esse pé principalmente para a economia se ajustar. Então ele vê que a economia já está num patamar grande de crescimento e aos poucos ele começa a fazer uma política neutra, assim como estoques e as vendas crescem, ou seja, os estoques estão altos e as vendas também estão crescentes ao longo do período de tempo. Então a gente pode ver um equilíbrio alcançado. E é isso que a gente acaba vendo principalmente na região da zona do euro, Canadá, Estados Unidos. China já passou até um pouco em relação a esse movimento agora, mas é importante a gente ter essa ciência de como os países se comportam ao longo dos períodos dos ciclos econômicos. Existem em todo lugar, a gente vai ver isso. Não há país que cresce linearmente e não há país que decresce linearmente. A gente sempre vai ver essas nuances. Seguindo o nosso conteúdo aqui, vamos passar agora para as economias em recessão. Então a gente pode ver muito claro economias em forte crescimento, economias já desenvolvidas em amadurecimento, ou seja, economias já amadurecidas que tendem a ter um nível mais linear das operações, um nível mais linear das companhias que estão aqui no meio. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a parte da recessão. O que acontece? O que geralmente acontece na economia, na política, nas empresas, em economias que estão em recessão? Vamos lá! O primeiro ponto aqui é o seguinte, crescimento moderado. Então a gente pode ver que alguns setores crescem e outros não. É importante a gente ter ciência. Também um crédito limitado. A gente vê cada vez mais menos crédito no mercado. É muito difícil novos empreendedores, companhias, novas pessoas que querem investir ter acesso a crédito. Principalmente o crédito fica caro. A gente precisa ter essa ciência. Da mesma forma que quando a gente aumenta o juro aqui no Brasil, a gente está dando esse recado. A gente está passando que o crédito fica mais difícil. Óbvio, existem outras variáveis que a gente precisa olhar, mas essa é um deles. Também, lucro sobre pressão. As companhias tendem uma pressão sobre os lucros, principalmente porque é cada vez mais difícil ter lucratividade em economias que estão em recessão. Voltando, aqui, economias em recessão, que é onde eu estou passando aqui para vocês. Também, uma política mais contracionista, o governo está trazendo mais contração em relação tanto aos movimentos que está fazendo, também estoques das companhias, assim como o crescimento das vendas cai. É difícil o crescimento das vendas, consequentemente as companhias tendem a ter estoques mais altos dos seus produtos, impactando diretamente a operação, consequentemente a gente trazendo recessão da economia. Óbvio que se a gente vai ter esses movimentos, é normal esses movimentos, a gente já teve vários períodos de recessão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas é importante a gente ter essa ciência que isso vai acontecer algum dia. Não quero prever crise, eu só quero passar que isso é normal que aconteça ao longo do tempo. Seguindo, depois da recessão a gente tem economias em fortes quedas, economia decrescente. E o que a gente passa aqui? Primeiro, atividade em queda, ponto super importante, ou seja, a atividade empresarial fica lá embaixo. Basicamente não existe crédito no mercado, ou seja, um acesso a crédito que já era difícil em economia e recessão, aquele praticamente some. Também a gente tem diminuição dos lucros, ou seja, pouquíssimas empresas têm lucro, assim como a política mais amenizada, ou seja, o governo simplesmente libera os padrões para estimular cada vez mais o crescimento. Então esse é um ponto super importante, além de estoques e vendas caem. Tanto os estoques já estão altíssimos, quanto as vendas caem drasticamente. Então esses são os pontos que a gente vê em mercados fortemente em queda, em países com queda muito forte da sua economia, do seu ciclo empresarial. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana é conteúdo para te ajudar em finanças, investimento a longo prazo e a tomar melhores decisões, a uma melhor gestão da carteira. Então deixa o convite, aproveita, eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar melhores decisões. Vamos voltar para a tela, onde eu passo um pouquinho mais dos pontos aqui, em especial sobre os ciclos econômicos, ciclos empresariais das companhias, dos países e principalmente para a gente ter uma gestão completa da carteira. Voltando aqui para o nosso ponto, eu vou passar alguns detalhamentos importantes. Basicamente, o que são os ciclos econômicos? São os padrões de flutuação cíclica de uma economia ao longo dos anos, ou seja, com certeza influencia o retorno dos ativos no horizonte de curto e médio prazo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês em detalhes. Também a gente tem que as inclinações, elas são apenas uma ferramenta. Isso que eu passei aqui para vocês é apenas uma ferramenta para a gente tomar algumas decisões. A gente pode ver que a China é um país que está extremamente em queda, assim como algumas outras economias estão tendendo a subir. Mas isso aqui é uma das várias ferramentas, a gente não pode levar em consideração só isso na nossa tomada de decisão. Seguindo, esse aqui é o gráfico do S&P 500. Olhem, desde 1980 a 1970, a economia ela só cresce. Claro que teve períodos de recessão, que nem a gente tem aqui,
mas são períodos que eles são caracterizados por períodos curtos e fortes. Também a gente tem mercados andando de lado, ou seja, tem alguns períodos em que o mercado anda de lado. E a gente precisa ter essa ciência que mercados também andarão de lado. Mas, no longo prazo, há sim uma tendência de crescimento tanto das economias, consequentemente das empresas que fazem parte dessas economias. E é isso que a gente vê no gráfico. O investidor de longo prazo tem mais probabilidade, tem mais chance de sucesso nos seus investimentos, de sucesso na sua carteira. Seguindo, também na parte de alocação de ativos, é importante o seguinte: as ações elas tendem a ter um bom desempenho à medida que a atividade melhora. Ou seja, a gente vê exatamente esse caso aqui, a atividade subindo, as ações tendem a subir. Também, os mercados eles se tornam cada vez mais sensíveis e dependentes de níveis de apoio político. A gente vê muito forte apoio político aqui para ver mercados em alta também, e a gente precisa ter esse cuidado quando a gente vai tomar algumas decisões. Também, a diversificação da carteira é extremamente importante. A gente precisa ter sempre uma diversificação entre os mercados, dentro da nossa alocação de ativos. Isso ajuda muito ao investidor a permanecer, a ter uma carteira mais completa, dado todos os países que eu passei aqui para vocês. Então isso ajuda muito a gente quando a gente tem uma carteira Brasil, Estados Unidos, a gente pode ter alguma coisa também na Ásia, Austrália, Canadá, enfim, região do euro, um investidor completo para ter esses movimentos. Isso ajuda muito na carteira. Então, pessoal, esse é um pouco do direcionamento dos ciclos econômicos, dos ciclos empresariais. A gente precisa ter essa ciência quando a gente vai olhar os mercados. E o investidor completo, o investidor de ações, ele vai passar por essas três fases: crescimento, economia moderada e também economia e recessão. E isso é super importante para a gente ter essa ciência, para a gente não ficar nervoso, não se desestruturar quando os nossos investimentos não estiverem bem. Diversificação, alocação de ativos e principalmente o psicológico para a gente conseguir passar por todos esses pontos. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. É super importante, eu tenho certeza que vai te ajudar muito na tomada de decisão. Te espero no próximo vídeo e até mais!